Amados, este é mais um programa Encontro com Cristo. Hoje nós vamos ter aqui a companhia do Paulo Afonso e da Isabel, um casal que a gente já conhece, que querem compartilhar um pouco do que tem acontecido na vida deles e creio que vai ser bênção para nossas vidas. Eu quero deixar um versículo também para você meditar, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Amém? Eu creio que você vai entender melhor esse versículo a partir do testemunho deste casal abençoado. Queremos iniciar o programa de hoje, o Encontro com Cristo, com as imagens do que aconteceu na quinta-feira, no Encontro de Casais em Células, ali no Tempo Central, e no Culto da Família na sexta-feira. Eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar, Deus de maravilha e maravilha, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. O fogo e glória nas cabeças, mil graus de chão, mil graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Sua igreja! Som da festa, com palmas, sua glória descerá, ouvirá de aleluia. O som subir, subir, glória descerá, tira o verbo de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Querido, então, vocês viram as imagens aí da quinta-feira, da sexta-feira. Você é nosso convidado para estar ali conosco no Templo Central, na 14 de março, com a José Malcher. Mas queremos apresentar para vocês o casal Paulo Afonso e Isabel, que estão aqui conosco, né? Queremos agradecer a presença de vocês aqui, vocês estarem aqui conosco, e a gente fica honrado em recebê-los. A gente gostaria de saber como é que foi, então, Paulo Afonso, a tua juventude, como é que foi, até você conhecer a Isabel. Boa tarde, pastor Adalvo. Boa tarde, pastora Mira. Boa tarde ao público que nos assiste nessa tarde aqui. É um grande prazer poder compartilhar com vocês um tempo das nossas vidas. Nós, graças a Deus, temos 25 anos de casados hoje e a gente vai compartilhar um pouquinho de como foi tudo isso, né? Às vezes parece que foi tudo certinho e está tudo muito bom, mas é importante a gente entender um processo de crescimento de um casamento de 25 anos, vamos dizer assim. Como você perguntou, pastor, como que foi a minha infância, juventude, minha adolescência, eu sou natural do município de Acará e eu, como criança e adolescente, fui sempre criado muito livre, não tinha assim, muitas cercas, vamos dizer assim, para a minha vida. Eu sempre fui um menino brincalhão, mas sempre muito brigão, né? Desde pequenino, quem me conhece hoje sabe que eu sou lutador de vale-tudo, lutador de MMA, lutador de karatê. Isso vem de lá, vem desde o interior. Eu sempre fui assim, vamos dizer assim, um pouco irritado, um pouco valente e
quando criança, brigava quase que todo dia na escola, no jardim de infância e na adolescência também. E quando cheguei aqui em Belém, eu vim Belém, já vim com 14 anos de idade, comecei a treinar karatê. E nesse tempo de treino de karatê, eu achava que eu podia também continuar fazendo a mesma coisa, batendo em todo mundo, brigando com todo mundo. Até o dia que meu professor me chamou a atenção e disse que eu não poderia mais fazer isso, né, que para uma pessoa que treina karatê não pode ser uma pessoa violenta, tem que ser uma pessoa que seja transformadora da sociedade, da comunidade. E assim ele disse que se eu continuasse lutando, brigando na rua, eu estaria expulso da academia, né? E eu realmente ali resolvi parar de brigar na rua e focar para o lado esportivo do karatê, né? Do lado da disciplina do karatê. E em pouco tempo já conseguia ganhar quase todos os meus colegas da academia onde eu treinava, que eu treinava num projeto social, de Nacondo, era uma igreja que tinha ali, e o professor percebeu em mim um talento e disse: Paulo, eu acho que aqui não tem mais espaço para ti, tu tem que sair para um lugar mais avançado. E ele era aluno do professor Matida na época, e ele conseguiu que eu fosse treinar lá na academia do Matida, né? Isso para mim foi realmente um pontapé inicial para conseguir construir tudo que eu construí como atleta e como mestre dentro do karatê hoje na minha vida, né? Ali no Matida também eu consegui já me destacar como atleta, ganhei o meu primeiro campeonato, foi aí então que comecei a galgar uns degraus maiores, e eu fui convocado para ir para a seleção brasileira para participar do campeonato mundial no Peru. Só que eu não sabia fazer os ofícios, não entendia nada desse negócio, e um amigo disse assim para mim: Paulo, tem alguém que pode fazer esse ofício para ti, vai lá no meu escritório. Aí foi quando eu cheguei aqui no escritório que eu conheci a minha princesa, né? Que já tem o nome de princesa Isabel, né? Então ali a gente começou a se conhecer mais profundo. Que benção. E, Isabel, como foi esse período também da tua vida, de adolescência, infância, adolescência, juventude, até você conhecer o Paulo Afonso? Olha, foi muito tranquilo. A minha infância, principalmente. Eu nasci em Belém, mas aos 3 anos meus pais se mudaram para Salinas. Passamos 10 anos em Salinas, mas eu sempre muito tranquila, muito estudiosa. 13 anos voltamos para Belém e a minha vida continuou, tudo normal, uma família toda bem estruturada. E quando tinha, acho que uns 17 anos, eu já passei numa faculdade. Assim que eu entrei na faculdade, aos 18 anos também comecei a trabalhar. Aí mudou um pouco minha vida. Aos 18 anos, com esse início de trabalho, eu me senti independente, me senti livre por já estar fazendo uma faculdade e comecei a me soltar um pouquinho mais. Aí já comecei a sair, ir para festa, ir para bares e já não voltava mais para casa, já ficava em casa de amigos e assim eu já comecei a me achar mais livre. Então, Paulo, você falou que conheceu a Isabel, e aí como é que foi aí? Foi amor à primeira vista? Demorou para fazer o noivado, o casamento? Como é que foi? Na verdade, a gente se conheceu logo depois, 2 meses, a gente já começou a viver junto, a morar junto, na verdade. Não exatamente o casamento, porque não tínhamos assinado nada no cartório, não tínhamos feito nada igreja. A gente começou a viver junto com 2 meses de namoro, né? Então, assim, foi tudo meio que às pressas. A gente não se conhecia direito. Eu não entendia nada de como era a família dela, nem ela conhecia como era a minha família, nem o meu jeito de ser, né? Ficou assim, realmente, no início, algo meio complicado, porque na minha cabeça eu era mais uma namorada. Eu tinha um sonho de buscar ser famoso, de buscar ser um atleta conhecido. Eu não tinha intenção nenhuma de ter um casamento, né? Só que a gente começou a morar junto realmente, com 2 meses, 3 meses, 4 meses, e as coisas foram caminhando nessa direção, e com 2 anos, mais ou menos, de estar vivendo junto, ela resolveu me chamar para conversar sobre um casamento. Você quer falar um pouco sobre isso, Irmã? Eu acho que é interessante como ela conta essa parte do nosso relacionamento. Eu comecei também esse namoro sem pensar em nada, comecei por começar. Só que depois de 2 anos eu achei assim, a gente já estava morando junto, achei que a gente já estava casado.
E eu cheguei com o Paulo, vi minha família me cobrando essa questão de casar, de estar morando junto sem estar casado. E eu cheguei com o Paulo e falei, Paulo, vamos casar? Né? A gente já está morando junto, assinar um papel não vai mudar nada. Só que ele deu um pulo, ele não queria casar. Ele disse que não, nem pensar. Aí eu tive que ameaçar, falar que eu ia embora para ele poder aceitar. Exatamente, porque, pastor, não era o meu alvo casar, né? Mas a Isabel sempre foi uma pessoa fantástica, assim, sempre foi muito cuidadosa. E eu percebi que eu ia perder uma pessoa muito boa para viver comigo. E eu resolvi realmente conversar com ela e nós casamos, né? Casamos e fomos no cartório, tudo certinho, foi muito legal. Mas na minha mente, eu continuei solteiro, né? Só assinar um papel tá tudo bem. E eu continuei levando uma vida de solteiro durante 10 anos. Né? Com 4 anos de casado veio nosso primeiro filho, mas eu sempre fui um pai assim, ausente, eu trabalhava, a minha ideia era colocar as coisas em casa e sustentar os filhos e a esposa, dar tudo para eles e tá tudo bem. E com a fama que eu ia, voltava, era jornal, televisão, saía no Esporte Espetacular na época, a nível nacional, então eu comecei a ficar famoso e as mulheres também vieram. Como eu não sabia fazer uma distinção entre um casamento e uma pessoa solteira, eu acabei me envolvendo muito com outras mulheres. E Isabel, esse jeito dela, eu costumo dizer que Deus fez a coisa certa ter me dado a Isa, porque ela sabia dessas coisas, mas ela só simplesmente tentava me ajudar. Dizia, Paulo, você está fazendo a coisa errada, isso não está certo, cuidado, olha, tu é um cara famoso, tu tens uma academia, tu tens um nome a zelar. Mas assim, quando a gente está vivendo essa situação, a gente acha que a gente é o Deus, a gente é o rei. Eu como lutador, lutei vale tudo, lutei boxe, eu achava que eu era o Deus da minha vida, né? Que ninguém mandava em mim. Só que quando eu chegava em casa, ou quando acabava uma luta dessa, que eu fazia 7.000 pessoas no ginásio, eu chegava em casa, encostava a cabeça e tinha um vazio muito grande no meu coração. Eu não entendia por quê, o que acontece. Eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, né? Tinha uma família, mas isso não preenchia um vazio que eu tinha grande dentro de mim. Mas nessa época, Isabel, o que você sentia, minha amiga? Como era essa situação? Olha, foi bem difícil. Primeiro porque eu casei totalmente apaixonada, eu acreditava totalmente nele, eu vinha já de uma família bem estruturada, meus pais, minha mãe, nunca vi meu pai trair minha mãe, então eu achava que era isso para mim também. Apesar de eu ter começado tudo errado, né, ter feito assim 2 meses casados, todo o processo errado, atropelando as etapas, mas eu achava que o meu casamento tinha que ser todo certinho, então eu acreditava totalmente nele. Eu só comecei a desconfiar que ele fazia tudo isso quando eu engravidei, 4 anos depois. Até 4 anos eu achava que ele era perfeito, que era tudo certinho meu casamento. Aí quando eu engravidei, aí na verdade ele começou a sair mais, ele começou apareceu mais as coisas que ele fazia. Aí eu comecei a procurar saber. Aí não foi difícil, né? Porque as pessoas ajudam, elas contam. E eu descobri tudo que ele fazia e foi muito difícil mesmo. Eu tentei conversar com ele várias vezes, porque eu tinha na minha cabeça que casamento era para toda a vida, que casamento tinha, sabe, era certinho, como era dos meus pais. Então eu tentei de tudo. Eu sempre chamava ele para conversar, eu mostrava que família não era aquilo. Eu tentava de tudo, mas ele melhorava 2, 3 dias e voltava tudo novamente. Foi muito difícil mesmo. Nós passamos assim 10 anos, foi do 4º ano, né, que eu descobri, mais 6 anos para frente. Foi um tempo de muitas brigas, muita separação. Eu já tinha tentado de tudo que eu podia. Eu pensava assim, eu não posso depois me arrepender. Depois eu pensava assim, eu devia ter feito mais isso, mais aquilo, não. Tudo que eu podia, eu tinha feito. Todas as tentativas, eu achava assim, né, que estava ao meu alcance, eu tinha tentado. E aí, Paulo, como tu falaste, foi muito assédio, né? Assédio, você era uma pessoa conhecida, viajada, né? Conhece vários países. E esse período aí, que você falou que foi bastante difícil, né? Do casamento, esses 10 anos. Mas esse ponto que a Isabel está falando, assim, que parece que para ela foi algo assim definitivo. O que tu pensou nesse momento?
Na verdade, pastor, quando a gente está vivendo vamos dizer assim, num mundo sem Deus, a gente não sente nada disso. A gente fica insensível, né? Os próprios filhos, a própria esposa, a gente acha que eu posso arrumar outra, né? Ela não contou ainda, mas aí dentro desse tempo aí, meus filhos quase morrem afogados, ela quase morre afogada. E ela me falava, eu era insensível, eu queria simplesmente que eles estivessem longe de mim, para que eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo. Né? Festas, eu nunca não bebia, mas eu pagava cerveja para os outros, né? Porque nessa época eu vivia uma situação bem financeira muito boa, vivia uma situação de fama, eu tinha pessoas que andavam comigo, que pagavam as coisas também. Então, assim, a pessoa fica totalmente sensível e acha que está feliz. Paulo, então esse programa, o nome do programa é Encontro com Cristo. Então tem um objetivo de ter esse nome. A gente gostaria de saber, porque você já falou para a gente, mas a gente gostaria que você falasse para os nossos ouvintes. Quando foi o teu momento com Cristo, que você entregou a tua vida para Deus e Ele fez uma mudança na tua vida, na tua história, na vida da tua família? Pastor, isso é algo interessante, realmente é uma história, vamos falar assim, né? Eu sempre fui um lutador de vale tudo, brabo, e eu sempre tive muita raiva de crente. Então, assim, era impossível eu ir numa igreja de crente. Só que dentro de mim, eu estava vivendo um sucesso e ao mesmo tempo algo que deteriorava a minha vida. E eu estava precisando de algo. E a minha cunhada é uma pessoa que eu não tenho como dizer não para ela. Nunca tive como dizer não, uma pessoa fantástica. E ela chegou um dia e disse, meu cunhado, queria te pedir uma coisa. Sabe que eu sou crente e eu vou ter meu batismo, eu queria que alguém fosse lá entregar um certificado para mim. O meu corpo ferveu, né, mas eu disse, tá, minha cunhada, eu vou lá fazer fazer essa força para ti lá. Mas tu já sabe, né? Eu sou crente, eu não gosto de crente. Vou sentar lá, se algum crente vier falar esse papo de Jesus para mim, tu já sabe, eu vou meter a mão mesmo, vou bater mesmo. Aí ela disse, não, meu cunhado, ninguém vai fazer isso não, vai lá. O jeitinho dela todo bacana, né? E nós fomos no domingo lá, realmente teve o batismo. Só que na hora da pregação, pastor, eu sentei no último banco logo, né? Para ninguém falar comigo. O pastor parece que estava contando a minha vida, né? E fez a pregação toda. E eu ficava refletindo sobre o que ele estava falando e vi que eu tinha muita coisa para corrigir realmente, mas não entreguei a Jesus na primeira vez. Mas gostei muito. Aí na segunda semana ia ter um cantata, um coral, ela me convidou, eu já fui mais tranquilo, sentei os 2 bancos mais à frente, né? Mas o pastor continuou a pregação do que tinha parado, parece que estava realmente falando diretamente comigo e fez o apelo, eu também não aceitei. Mas na terceira vez ia ter uma amiga minha a cantar, lá também, que era amiga dela, e ela me convidou e eu fui, né? Só que dessa vez eu já sentei um pouco mais à frente porque eu queria ouvir a mensagem, né? O meu coração já estava mais quebrantado. E o pastor fez a pregação e fez o apelo. Nesse dia só eu me converti. Só eu, pastor, me converti. Sabe, levantei a mão, 1000 pessoas naquela igreja, eu fui lá. E a partir daquele momento eu realmente tive uma transformação muito grande na minha vida que eu vou poder contar para vocês daqui a pouquinho, entendeu? E dentro desse tempo de conversão que eu tive ali, que eu comecei a ir nos domingos seguintes para a igreja, e um pastor foi pregar lá, e eu olhei para a cara dele assim, ele era muito, muito bravo ainda, novo convertido. Eu disse, eu vou bater nesse pastor. Tenho vontade de bater nesse pastor. Se ele falar comigo, eu bato nele. Porque o meu coração era um coração violento. E impressionante que quando acabou o culto, todo mundo foi saindo, eu virei de costas saindo na porta, de repente senti aquele abraço por trás, que eu olhei, era o pastor que eu queria bater. Ele disse, meu irmão, vem aqui na nossa igreja, nós estamos querendo receber você aqui de coração aberto, você e sua família, e venha outras vezes, nós estamos dispostos a te ajudar naquilo que você precisar. Então aquilo acabou comigo, né? Eu depois contei isso ao pastor e disse, meu Deus, eu escapei de uma boa, lutador de vale tudo. Esse negócio assim, realmente bem interessante, mas que hoje, olhando para trás, a gente pode contar com muita tranquilidade isso. Glória a Deus, graças a Deus. Isabel, a conversão, o Paulo já disse que nesse dia ele se converteu sozinho, né? Ele foi lá na frente, na igreja, mais de 1000 pessoas. Aí eu fiquei curiosa, e você, quando aconteceu a conversão, o que te levou a se converter, a procurar Jesus? Realmente nessa noite, Paulo aceitou a Cristo ali
eu vi Paulo ao meu lado levantando a mão e eu não entendi nada. Eu olhei para ele assim e pensei assim, não sei o que está acontecendo, mas pior do que está a minha vida não pode ficar. E quando nós saímos nessa noite da igreja, Paulo falou, a partir de agora, todo domingo eu quero vir nessa igreja. Você me acompanha? E eu, sim. Né? Aceitei, porque eu queria meu casamento, eu queria realmente restaurar meu casamento, mas eu não tinha noção que seria aquele primeiro passo. Então, nos próximos domingos nós continuamos indo para aquela igreja e eu não conseguia ouvir as pregações porque eu levava os filhos pequenininhos, 3, 4 anos, e eu ficava tomando conta deles. E era muito difícil para mim, eu não conseguia ficar atenta a nada. Mas a vida em casa foi mudando muito. Paulo foi tendo uma vida transformada realmente, tanto que em 6 meses ele era outra pessoa. 6 meses ele era um marido dedicado, um pai querendo reconquistar o filho, a esposa, e aquilo começou a me chamar a atenção, a vida dele começou a me chamar a atenção. Eu ficava pensando assim, o que está acontecendo? Eu passei 10 anos tentando mudar esse homem e não consegui nada. E Cristo, esse Cristo, em 6 meses transformou a vida dele. Fiquei curiosa em querer conhecer também Cristo. Então eu comecei a ir aos domingos já procurando prestar atenção, e quando o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente também, tive esse encontro maravilhoso com Cristo e a nossa vida mudou assim, totalmente, porque apesar de eu ter uma vida bem certinha, como eu falei, eu tinha um vazio também muito grande. Eu precisava de uma paz que eu orava, pedia a Deus, né, um Deus que eu sabia que existia, mas que eu não conhecia, que eu queria ter paz, e a paz eu realmente tive depois que Cristo entrou na nossa família. E vocês têm 2 filhos, né? O Paulo Afonso e o Paulo Igor, né? Como eles viviam essa situação de um casamento ruim, de uma vida ruim, e depois da transformação, como eles ficaram? Fala um pouco também desse. Na época do nosso casamento destruído, né? Meus filhos sofreram muito, eles sofriam diferente. O Paulo Igor mais chorava, sentia muita falta do pai, um pai totalmente ausente. Eles ficavam realmente entregues, assim, uma tristeza muito grande, perceptível. E o Paulo Afonso se fechou, ficou um menino bem calado, não ria para ninguém, se fechou. Então, foram 2 reações bem diferentes. Quando Paulo se converteu, que voltou, nosso casamento voltou, né, foi restaurado por Cristo, o Paulo Igor voltou de imediato, abraçou e recebeu ele com todo carinho, e o Paulo Afonso, Paulo teve muito trabalho de reconquistar. Passou acho que uns 3 anos para reconquistá-lo. Paulo, a gente viu aí a mudança de vida, né? Hoje a gente conhece vocês, sabe que vocês são pessoas dedicadas a Deus mesmo, a família inteira, né? E você tem um ministério hoje, um ministério de esporte. Queria que você compartilhasse um pouco conosco o que é esse ministério, como é que você trabalha. Pastor, eu como atleta, como lutador, eu procurava me encontrar dentro da igreja para saber o que eu poderia fazer para ajudar na igreja. Eu não sabia tocar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. E eu queria falar de Jesus para as pessoas. De que forma eu ia falar de Jesus para as pessoas? Até que eu encontrei uma amiga que me mandou fazer um curso chamado Ceflau, que é Centro de Formações de Líderes para a América Latina, onde treina pessoas para evangelizar através do esporte. Eu fiz esse curso em 2007 no Rio de Janeiro, e a partir de então nós viemos fazendo parte de uma coalizão internacional de ministérios esportivos, onde a gente treina líderes, para que essas pessoas possam ir às suas igrejas e serem ministros de esporte, e para poder evangelizar através do esporte. Então, qualquer esporte, futebol, vôlei, karatê, basquete, qualquer esporte. E o nosso sonho é que cada igreja do nosso país possa ter um ministério de esporte, assim como tem um ministério de louvor, assim como tem um ministério de teatro. Então, esse é um sonho que está no nosso coração, e a gente tem trabalhado com isso. Hoje a gente representa a região norte toda, ajudando a multiplicar os líderes que entendam do evangelismo através do esporte. Essa é a nossa paixão hoje. Nós somos apaixonados por Cristo, e a gente gosta muito de levar às pessoas essa mensagem, uma mensagem de restauração,
foi que realmente nocauteou o melhor lutador do estado, vamos dizer assim. Eu fui literalmente nocauteado. A minha história é aquilo que eu achava que eu era o rei, que eu que era o bom. Eu descobri que eu não era nada, que não era ninguém. E hoje eu aprendi a servir como um soldado do exército. Glória a Deus. Que bênção, né? Que bênção, então, esse testemunho de vocês. A gente quer agradecer, né, a presença de vocês terem compartilhado esse momento conosco. Muito obrigado, Paulo Afonso, Isabel. Querido, então você que está nos ouvindo, você pode perguntar assim, o que eu tenho a ver com esse testemunho? Você está notando alguma semelhança, alguma coisa assim que te chamou a atenção? E você diz assim, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, por um problema, essas pessoas que estão falando aí não conhecem, não sabem do meu problema, mas tem alguma semelhança. Isso é o Espírito Santo que toca na tua vida, esse Espírito Santo que está aqui conosco, ele também está aí contigo. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele está aqui, ele está aí contigo também, e ele quer fazer esta mudança, assim como ele mudou a minha vida, mudou a vida da Nira, mudou a vida do Paulo Afonso, da Isabel, assim Jesus também tem um projeto na tua vida. Deixa Jesus entrar na tua vida, ele quer fazer morada. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, Jesus, ele quer entrar e ele quer fazer morada. Ele vai endireitar os teus caminhos que podem estar tortos, responder às tuas orações, às tuas indagações, que às vezes você está falando e não está vendo nenhuma saída, mas Jesus, ele é a saída, Jesus é a solução na sua vida. Creia. Em Atos 16:31 diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa promessa não é apenas só para você, é para você e para a sua família. Creia nesta palavra, nesta tarde. Nós queremos fazer uma oração por você que está aí aflito e que pode estar neste momento entregando a sua vida a Jesus. Nós cremos que o mesmo Deus que mudou a nossa vida, mudou a vida do Paulo Afonso e da Isabel, também pode mudar a sua vida. E nós vamos fazer uma oração e você abre o seu coração para receber Jesus aí na tua casa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, ó Pai. Deus amado, oramos, Senhor, para essa pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta palavra, ouviu esse testemunho, Senhor, está abrindo a porta do seu coração. Deus, que o Senhor possa entrar neste coração aflito, Senhor, que o Senhor possa fazer morada, Deus, neste coração, nesta vida, Pai, que o Senhor possa mudar, Senhor, a história de vida dessa pessoa, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem um projeto de vida, Senhor, para esta pessoa, Deus. Pai amado, ajuda, Senhor. Pai amado, entra, Senhor, nesta família, nesta casa. Deus amado, conserta, Senhor, este casamento, ó Pai. Deus amado, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, receba esta palavra, esta oração. Esteja conosco também ali na igreja, ali na 14 de março, com o José Malcher, todas as quintas-feiras, às sextas, às 19h30. Você também pode assistir o nosso programa pelo canal do YouTube. Você pode verificar logo embaixo no vídeo, você pode entrar ali no YouTube e assistir não só esse programa, como assistir os outros também que estão gravados ali. Curta, compartilhe, comente, passe uma mensagem também no nosso WhatsApp. Aparece um número aí, você pode mandar sua mensagem, um pedido de oração, e nós vamos estar orando por você. Amém? Até o próximo programa.